Eu vou fazer uma palestra sobre Sêneca, né? E a política dos tempos de Sêneca. A palavra é sua, Tânia. Obrigada, Aldo. Mais uma vez, né, a gente nem agradeci você ainda, mas quero agradecer sempre a parceria, né, que a gente tem estabelecido, agradecer o apoio aí sempre da UFES, e agradecer o convite, né, para participar desse seminário com vocês. Eu nem, assim, vou chamar o que eu vou apresentar de uma palestra propriamente dita, né. Eu quero apresentar alguns pontos, Aldo, de um modelo muito específico. Vocês estão me escutando? De um modelo muito específico de governo que é descrito por Sêneca, né, de modelo de governo, de modelo de organização ou de fundamentação do poder político, num texto de Sêneca chamado De Clemência, né, De Clementia ou Tratado sobre a Clemência. Uma introdução geral, né, já que nem todos são habituados a esse texto de Sêneca, é um texto que dentre os textos de Sêneca é pouco lido entre nós, né, na contemporaneidade, mas ele foi um importante texto durante todo o medievo, né, e durante o Renascimento também, do ponto de vista da inspiração das ideias políticas. Então, se agora ele é pouco lido, eu posso dizer que antes ele foi, assim, um livro de cabeceira dos governantes em geral, sobretudo no período antes da fundamentação, né, da unificação do poder, né, da construção da ideia de soberania. O texto do Sêneca, então, o Tratado sobre a Clemência, vai tentar apresentar os motivos pelo qual, vai tentar fundamentar, melhor dizendo, vai tentar fundamentar, com base na filosofia moral, né, com base na ética estoica, a figura de Nero, né, e a figura, então, fundamentando filosoficamente o poder centralizado que está acontecendo em Roma já desde Otaviano Augusto. E aí, pensando nisso, o que eu trouxe para vocês seria uma rápida introdução, uma rápida tentativa de abordar, né, esse modelo de Augusto, né, do primeiro imperador romano, na construção da ideia de príncipe, de bom príncipe, para Sêneca, com base nesse texto. Então, eu pretendo trabalhar hoje a figura de Augusto, em que medida ela pode ou não ser tomada como um modelo de bonus princeps, né, assim, de um bom príncipe, de um governante virtuoso, dentro dessa obra do Sêneca. A gente sabe já de cara, eu preparei um texto, mas acho que eu vou lendo um pouco cortado, assim, um pouco mais não direto, para não cansar vocês que só escutam. Vocês podem me interromper se precisarem, e também se cair a conexão, qualquer coisa que eu não estiver observando aí, vocês me avisem por e-mail, sei lá, o Aldo me liga. Bom, então, qual é a minha posição, né, a minha interpretação desse texto e dessa figura de Augusto dentro do De Clemência do Sêneca? Ele vai ser considerado um modelo, mas um modelo com muitas reticências, né? Isso porque a gente vai ver, Sêneca vai o tempo inteiro colocar Augusto num degrau, né, inferior ao próprio Nero, na tentativa de mostrar por que Nero é o governante por excelência, vou dizer assim, né? Além do divino Augusto, modelo dos modelos. Só lembrando para vocês, Augusto, o primeiro imperador de Roma, toma o poder, né, no final do século I a.C., e é o primeiro imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana. Augusto, ele vai ser tomado por muitos anos como um modelo exemplar, né, como um exemplo de bom governo, de príncipe virtuoso, de monarquia que se estabelece, né, com muitas reticências ao nome, porque eu posso depois comentar, mas é com uma ideia de poder autocrático, ainda sustentado em bases republicanas. A gente tem que lembrar que a gente estava saindo das guerras intestinas romanas, né, das guerras civis, do segundo triunvirato, e aí a gente passa a construção desse principado romano, passa ao período de império romano. Então, Augusto é considerado durante muitos anos, algumas gerações, o exemplo máximo a ser seguido por conta das qualidades que tinha como governante e por conta também da recuperação das instituições republicanas, né, que ele frisa e faz questão o tempo inteiro de deixar isso claro.
Então, o De Clemência, no De Clemência especificamente, no Tratado sobre a Clemência, a imagem de Augusto vai ter, assim, alguns aspectos que às vezes são contrapostos, né? Ora, Otaviano, né? Otaviano vira Augusto. Quando fala de Otaviano Augusto, é a mesma pessoa. Ora, o primeiro do imperador, o Augusto, é apresentado como cruel e sanguinário, e ora ele é apresentado como um governante ponderado e virtuoso, um príncipe meigo. É preciso abordar, então, o que eu quero abordar com vocês, é uma análise com mais cautela, em que medida o Sêneca está tomando esse exemplo de Augusto para o jovem Nero, né? Lembrando que o Tratado sobre a Clemência é um texto escrito no início do governo de Nero. Então, Nero sobe ao poder, Sêneca escreve esse texto, um pouco numa tentativa de direção espiritual de Nero, um pouco numa tentativa de ditar, ou mais ou menos indicar os caminhos aos quais esse modelo de governo vai ser executado, e um pouco também, talvez, um panegírico, um pouco propagandístico também do novo imperador, né? E, por fim, né, como uma síntese geral, numa primeira tentativa de fundamentação desse poder autocrático, filosoficamente falando. Então, é a primeira vez que em Roma se tem um tratado acerca desse poder autocrático e ao qual se tenta legitimar por meio da filosofia política, pela ética e filosofia política estabelecida pelo estoicismo. Então, esse texto reúne todas essas características, né? E eu quero, então, me perguntar por que é que a imagem de Augusto, às vezes, é tomada como um modelo a ser seguido, às vezes há uma crítica, assim, por que que essa imagem de Augusto tem essas diferenças dentro do próprio Tratado sobre a Clemência, né? É preciso, portanto, investigar qual é o papel de Augusto na formação moral e política de Nero, que é o que, francamente, me interessa. Qual é a sua função pedagógica na educação desse jovem imperador, e quais seriam os seus limites, então, na construção desse exemplo, né? Sêneca, a gente sabe, é um autor que a cada afirmação traz sempre um exemplo, né? A ideia retórica do exemplo, ou do conjunto, né, dos exempla, como uma retórica, uma forma de escrita bastante peculiar ao Sêneca, né? Sêneca recorre muitas vezes aos exemplos, né? E então, como esse exemplo vai ser implicado no conjunto da reflexão política, né? A figura, primeiro, começando com a ideia do próprio Augusto, a figura do primeiro dos imperadores romanos, né, de Otaviano, ela é constantemente lembrada nos textos senequianos, não só no De Clemência, mas ele é citado em muitos outros textos. Incluindo suas peças de teatro, as suas consolações, as cartas a Lucílio. Então, Augusto é sempre retomado, a figura de Augusto é sempre retomada por Sêneca. Do total de todas essas citações, segundo alguns comentadores, depois eu posso passar uma referência para vocês, tá, o Aldo? Que eu vou citar alguns comentadores, depois passo uma bibliografia para quem se interessar. Então, passa-se de 40 citações do nome de Augusto nas obras de Sêneca. E, em geral, né, a imagem de Augusto aparece no conjunto das obras atrelada a atributos e virtudes, né, como inteligência, sabedoria, coragem, paciência, nobreza, nobreza de conduta e, muitas vezes, a clemência, né. Um outro parêntese pequeno, Augusto, né, vai ser um dos primeiros, antes dele, o seu pai adotivo, Júlio César, vai ser aquele que vai cantar, né, para si a ideia de clemência, mas Augusto vai colocar essa clemência como uma virtude fundamental do governante, mas ainda sem a fundamentação da filosofia estoica, né? Assim, vai trazer essa virtude como um atributo da sua personalidade no governo, né? E Sêneca vai pegar esse mesmo movimento e transformar essa virtude na virtude fundamental, né, do governante, essa é a ideia. Então, já há um percurso de construção da ideia de clemência antes de Sêneca. Né? Isso é muito importante eu dizer para vocês, e lembrar também que a clemência é uma virtude, como posso dizer,
pedida, né, já demandada pelo próprio povo romano como um integrante dos seus mos maiorum, né, dos seus costumes, né, dos costumes antigos, a clemência já uma virtude demandada pelo próprio povo, então não é algo completamente estranho, né. Sêneca só está pegando essa organização, essa que é um componente desse mos maiorum, a clemência, e erigindo ela como uma figura ou a virtude específica fundamentalmente necessária para um poder autocrático legítimo, essa é a ideia, né? Portanto, a imagem de Augusto, voltando, ela é sempre atrelada a esse conjunto de virtudes, e entre elas a clemência, né, que já aparecia inclusive em Júlio César, como eu falei para vocês. Não há dúvida, portanto, que é expressa aí, nesse conjunto da obra de Sêneca, uma grande estima por Augusto, né, assim como ele era estimado e sua fama se fazia entre os círculos intelectuais de Roma, né. Além do mais, porque Augusto, a gente sabe, trabalhou muito a questão da difusão do seu mito, né, por meio de uma série de poetas. Então, Virgílio, Horácio, Propécio, Tibulo, Tito Livio, historiador, etc., todos trabalharam na construção desse mito em volta da figura de Augusto. Então, para lembrar somente um exemplo, né, politicamente falando, Suetônio vai imortalizar uma importante relação entre os modos de governo difundido por Augusto e os professados por Nero, quando ele reproduz o discurso de posse, né, do jovem imperador, quando ele reproduz um trecho do discurso de posse, que certamente foi escrito por Sêneca, né. Dion Cássio vai dizer, o discurso de Dion Cássio vai dizer no História de Roma, acho que é 51.3, ele vai dizer que o discurso de posse do imperador Nero fora escrito por Sêneca. Então, o Suetônio está retomando um pedaço desse discurso, no qual Nero reafirmaria, né, prometia, que durante seu império governaria a ex praescriptio Augusto, né, de acordo com os preceitos e determinações comumente atribuídos ao governo de Augusto, né. O que isso significa? Que Nero governaria respeitando a república, né, respeitando os ideais republicanos. E por mais que a gente saiba que efetivamente Augusto detinha um poder autocrático, ele ainda mantinha, né, uma aparência republicana, essa é a ideia. Então havia espaço para o Senado, havia espaço para o povo, etc. E era uma forma também de refrear um pouco as oposições, inclusive estoicas, dentro do Senado romano ao Nero e Sêneca, né? Então a gente sabia que existiam alguns estoicos dentro do próprio Senado romano que eram contra Nero e Sêneca, né? Quando ele diz que vai, então, governar sobre, né, de acordo com os preceitos e determinações de Augusto, é também uma tentativa de aplacar essas oposições, né? Inclusive de muitos estoicos. Em outras palavras, nesse discurso trazido à tona por Suetônio, Nero compromete-se a governar alinhado aos ideais que ainda estavam fortemente ligados à figura dos primeiros dos imperadores, né, Augusto. Tais como o retorno à sua inspiração constitucional do Principado, enfim, graças ao aumento do poder do Senado naquela ocasião, as reformas sociais e demais medidas que visavam restituir uma base, né, daquela antiga república, e garantindo assim também um respaldo legal e a legitimidade ao Principado. A motivação dos elogios de Sêneca à figura do Augusto, ela é diversa, né, então, mostrando esse panorama, e às vezes contrapõe muitos, né, dos comentadores e das suas interpretações a respeito desse elogio de Sêneca. Alguns comentadores, né, é o caso do Prechat e do Waltz, acreditam que Augusto foi um modelo ideal de governante para Sêneca, né? Que Augusto fora um modelo capaz de guiar de alguma forma, de forma eficaz, né? E guiar também de forma moralmente elevada Nero em sua jornada política. Outros comentadores, é o caso do Béranger, vão mostrar para a gente que Sêneca quis até fazer de Augusto o seu modelo ideal, fazer de Augusto o modelo ideal para Nero, mas ele foi incapaz, porque os precedentes do próprio Augusto e as falhas morais, né, as faltas morais, sobretudo ligadas à juventude do primeiro imperador, pesavam contra essa tentativa de estabelecimento dele como um modelo ideal.
Ainda há uma terceira opinião, segundo a qual não se trata de uma incapacidade de fazer Augusto o modelo ideal, mas sim que Sêneca, propositalmente, né, pintou a imagem do Princeps de forma retoricamente rebaixada, né, que seria isso um exercício retórico no qual eu sempre enfatizando, né, enfatizava os vícios e as crueldades de Augusto, e ao mesmo passo que eu baixava a imagem de Augusto, eu subia a imagem de Nero como aquele que é imaculado, né, elevando a imagem de Nero frente aos seus antecessores. Então, como se fosse um jogo retórico. Eu pego o Augusto, necessariamente eu elogio, mas eu rebaixo para colocar Nero acima, eu rebaixo para colocar Nero acima. Enfim, uma forma de diferenciar Nero dos antecessores. Do ponto de vista pedagógico, né, talvez a intenção de Sêneca, ao rebaixar a imagem de Augusto, seria, na visão desse conjunto de comentadores, encaminhar, né, o jovem Nero para o caminho da verdadeira clemência, né? Diferente, para lembrar de um texto, né, de uma parte do texto do próprio Sêneca, né, vai ser no 1:11:2, passagem 1:11:2, livro 1, passagem 11, no qual ele diz que Nero tem a verdadeira clemência, ao contrário de uma falsa clemência, né, declarada pelo Augusto. O que eu quero desenvolver com vocês, e o que é o meu ponto de vista, né, isso é a minha interpretação, é pensar que nessa proposta senequiana, Nero vai ser instruído, vai ser levado a pensar Augusto como modelo político, mas não moral. Então, aqui eu faço uma divisão desse modelo de Augusto, porque se, de um lado, Augusto deve ser tomado como um modelo institucional a ser seguido, né, do ponto de vista do governo, do governante, da instituição, por outro lado, do ponto de vista moral, não. Porque Augusto se afasta muito do conceito de sapiens, né, daquela ideia do sábio, do paradigma que deve ser levado. Então, Nero, né, deveria aprender com Augusto, ou como Augusto lidou com algumas determinadas situações políticas, né, quase como se fosse uma história, né, a mestra da vida, né, uma ideia da história, né, do passado de Augusto como mestre para que Nero aprenda alguma coisa com aquilo. A gente sabe que Augusto era um bom negociador, Augusto era um bom líder nesse sentido institucional do termo. No entanto, por Augusto apresentar comportamento passional, ainda quando jovem, esse não deveria, segundo Sêneca, para mim, compor um exemplo louvável. Né? A gente sabe que Augusto cometeu diversos excessos, caiu em muitos vícios, sobretudo na juventude. E, portanto, moralmente, o primeiro imperador estaria bastante distante desse paradigma de ação virtuosa professado pelo sábio estoico. Desse modo, né, Sêneca parece buscar no De Clemência uma forma de instigar Nero a ter prudência ao tomar o modelo de Augusto. Pois, até mesmo o mais aclamado dos seus antecessores não era de todo imaculado e nem livre dos deslizes morais. Sêneca nos lembra a todo instante, também Augusto tinha as mãos sujas de sangue. Né? Sêneca faz questão de o tempo inteiro frisar aí todo o vocabulário que ele usa é nesse sentido. Ele vai dizer depois de ter infectado, de ter tingido o mar de sangue. Então, Augusto ele faz questão de trazer essas imagens do ponto de vista da construção do vocabulário bastante fortes contra Augusto. Né? Então, se Augusto fora, né, por muitas vezes retratado como um excelente mediador de conflitos, como um ótimo governante, como um exímio solucionador de problemas práticos, moralmente era preciso ter cautela a adotá-lo cegamente como um modelo norteador das ações. Assim, Augusto não é um sábio, né? Augusto não conhece, não executa, não coloca em prática a filosofia estoica. Né? Por quê? Porque Augusto apresentou-se muitas das vezes afastado das ações racionais, ao ceder constantemente às paixões, ao tomar suas decisões políticas fundamentadas única e exclusivamente, não tomar suas ações políticas única e exclusivamente fundadas na razão. Augusto, a gente sabe, então, mais uma vez, não é um sábio, né, não é um sapiens. Só um outro parênteses, a gente também acompanha na construção do texto do Sêneca a modificação do próprio vocabulário que ele vai se dirigir ao príncipe.
Se no começo ele vai tratar ele de César, de príncipes, de governante, ele vai, de repente, substituindo e fazendo equivaler os termos, não importa quais, para o governante, podia ser rex, pode ser imperator, pode ser príncipe, mas ele começa a usar o termo sapiens. Então ele começa a fazer uma amálgama entre a ideia de bom governante e de sábio, né, ao longo da construção do próprio vocabulário do De Clemência. Então isso é muito importante. E na medida que ele vai, então, tentando construir Nero como um modelo ideal, e a gente sabe que dá até vontade de rir, mas historicamente não se configurou assim, né? Nero tem uma série de críticas a ser feita a Nero. Nero não se portou como um sábio, né? Mas do ponto de vista da construção, da fundamentação política tentada, né, por Sêneca, a ideia é justificar ou legitimar a posição do príncipe pela sua sapiência, né, pela sua virtude, pela sua ação racional, pelo seu controle, e, portanto, em determinado ponto do texto, você não sabe mais se está falando do sábio ou do príncipes, né, como se fossem amalgamados essas duas ideias. Portanto, corrobora, então, voltando à ideia, à visão do Sêneca, os escritos de Tácito, né, a respeito das controvérsias existentes na própria Pax Augusta, né. Então, Augusto sempre se gabou, né, fez toda uma propaganda da sua paz, né, que estabelece, enfim, dá fim às guerras civis romanas e estabelece a paz, né. E Tácito, assim como Sêneca, vai dizer que entre os contemporâneos de Augusto, muitos eram aqueles que viam na sua paz uma pax cruenta, né, ou uma paz sangrenta, né. Essa paz de Augusto era uma paz sangrenta. Isto tanto Tácito quanto Sêneca denunciam há muito tempo, né, por muitas vezes, a crueldade e a sede de vingança de Augusto, que vai ser, mais uma vez, trazida à tona no De Clemência, e o que nos leva a interpretar que essa paz, né, imposta por Augusto era a paz das conjurações, das execuções dos seus adversários políticos, e não a paz perfeita e conciliadora preconizada nas res gestae, né. Augusto vai deixar um texto escrito, né, vai deixar um texto gravado, que é as res gestae do divino Augusto, as coisas feitas pelo divino Augusto. E nesse texto, ele preconiza a ideia de uma paz conciliadora do povo romano. Ele dá fim a uma guerra civil por meio de uma conciliação total do povo romano, e Sêneca traz à tona, junto com o Tácito, que não foi bem assim. Então ele bota fim nessas guerras intestinas, também na força, né? Então ele vai dizer uma pax cruenta, né? Uma metáfora bonita, assim, uma forma bonita de se construir, porque a paz é o contrário do que é uma paz sangrenta, né? Então fica uma construção bem na Então, Sêneca de novo traz às tonas, né, traz à tona para a gente essas conjurações promovidas por Augusto. Por exemplo, na passagem do De Clemência 191, né, livro 1, passagem 9, eu cito, o Sêneca está dizendo o seguinte, abre aspas, no período de perturbação geral do Estado, né, no período que eu estou dizendo para vocês das guerras civis do final da República, Augusto empunhou a espada quando tinha a idade que tu, Nero, tens agora, tendo começado seu 18º ano de vida. Então, você veja que, mas só para fazer mais um comentário, o texto do De Clemência é escrito por Sêneca, com Nero muito jovem, né? Nero, primeiro ano de império, né? Tendo passado Augusto pelo seu 20º ano, já tinha enterrado o punhal no peito dos seus amigos, já tinha procurado golpear traiçoeiramente o flanco do cônsul Marco Antônio e já tinha sido o seu colega de proscrições. A gente sabe que, no final do período republicano, as proscrições levaram à morte, assim, milhares, né, dos nobres possíveis, né, dos possíveis opositores nobres de Otaviano, né, que depois vira Augusto. Na obra do filósofo romano, portanto, a clemência de Augusto, virtude cujo imperador tanto se vangloriava, né, nas suas res gestae, vai ser constantemente minorada e colocada em questão por Sêneca, enfraquecendo pouco a pouco o mito criado em torno do primeiro dos imperadores, sempre a favor de Nero. Então, ele sempre vai mostrar essas fraquezas de Augusto para exaltar Nero em seguida. Ao mesmo tempo, então, que Sêneca contrapõe a verdadeira virtude de Nero em detrimento de Augusto,
onde forja, então, o conceito de clemência sob os moldes da filosofia estoica, a gente vai ver, ele alinha a tal virtude à mais alta qualidade que um bom governante deve ter. Virtude que, no pensamento de Sêneca, é distintiva da própria proeminência do príncipe. Então, ele vai dizer, tem uma passagem que ele diz o seguinte: a clemência cai bem a todas as pessoas, né? A todos os homens a virtude cai bem. No entanto, ela é mais decorosa entre os príncipes. E, portanto, ele vai dizer, quando um príncipe demonstra, né, quando o príncipe, por natureza, o que ele vai dizer, tem a clemência, né, e a demonstra, ele deve se sobressair dos demais, né? Ela é qualidade ou ela é distintiva dessa proeminência do príncipe. No entanto, né, se fosse só esses elogios pontuais, né, e essa crítica pontual, a gente estaria resolvido. Mas não é só de crítica que é feito o texto do Sêneca, porque no De Clemência a gente vai ver que, no geral, como eu já disse, a imagem construída acerca de Augusto tem um caráter positivo. Sempre quando o Sêneca toca na figura de Augusto, é uma ideia de mostrar também alguma qualidade. Assim, Augusto tem qualidades, Sêneca vai colocar Nero sempre superior a ele, mas ele não é de todo jogado fora, né? Então, ao meu ver, né, na minha interpretação, vão se tratar de elogios políticos, né, elogios institucionais, elogios do ponto de vista do exercício do governo, sem deixar de lado, claro, essa crítica moral que o Sêneca faz à figura de Augusto no De Clemência. No entanto, politicamente falando, o seu modelo de governo, a sua forma de governo, permanece sendo um bom exemplo para o jovem Nero. Pelo menos do ponto de vista da recuperação histórica e pelo menos do ponto de vista da recuperação institucional, né, que Augusto procurava mostrar quando se estabelece imperador, né. Basta, portanto, para a gente poder perceber isso, a clara divisão na forma de retratar Augusto existente na obra em questão, né, no De Clemência, que o representa, portanto, em dois momentos distintos da sua vida. De um lado, Sêneca representa Augusto de uma forma na sua juventude e de outra na sua idade mais madura. É como se Sêneca estivesse desenhando dois Augustos diferentes, né? Um é o jovem, né, o Augusto jovem que se rende facilmente à ira, que se rende facilmente às paixões, que cede à vingança, que demonstra poucos momentos da verdadeira clemência, ou quase nenhum. E esse primeiro Augusto jovem é o imperador das conjurações, né, é o imperador que tinge lá o mar do Ácio de sangue romano, é o imperador dos assassinatos, e, portanto, está completamente afastado dos ditames da moral estoica. Ao contrário, né, à medida que o tempo passa, Sêneca vai pintar um outro Augusto, que é o Augusto em idade avançada, né, o Augusto já maduro. Ele diz entre 40 e 60 anos, né? E quando Augusto está mais velho, em idade mais avançada, e já recebeu, portanto, o próprio título de Augusto, Otaviano, né, já recebeu o título de Augusto, passa a ser, então, retratado de uma forma mais afável, né? Descrito como clemente, meigo e adjetivado, muitas vezes, como um verdadeiro deus, né? Sêneca, inclusive, não questiona a deificação de Augusto em nenhum momento. Então, é o que a gente tem, por exemplo, na passagem, livro 1:11, né? Na juventude, vai dizer Sêneca, abre aspas, Augusto inflamou-se na cólera, e a cólera o arruinou. Fez muitas coisas às quais voltava os olhos constrangido. Ninguém ousará comparar a tua mansidão, né, de Nero, à do divino Augusto, mesmo se fossem levados à disputa os teus anos juvenis e a velhice dele. Terá sido moderado e clemente, por certo depois de tingir o mar com sangue romano na batalha de Ácio, por certo depois de destroçar frotas na Sicília, não só as suas como as dos seus inimigos, por certo depois dos holocaustos da Perúcia e das proscrições. Então, fecha aspas, 1:11. Desculpa, 1:10. 1:11. Nessa passagem, Sêneca parece mostrar que a superioridade, né, de Nero, assim, se eu posso dizer uma superioridade, ela é moral. E ainda assim, Nero, mesmo jovem, mesmo na mesma idade que Augusto, quando tomava o poder, aos 18 anos, ele é de natureza, isso é uma coisa interessante, de natureza real,
de natureza clemente, e todo o intuito do De Clemência, portanto, é transformar em hábitos aquilo que é naturalmente visto em Nero. Também um dos exercícios espirituais estoicos, né? A gente faz o tempo inteiro a tentativa de transformar em hábito aquelas virtudes, né? De colocar como um hábito as nossas disposições, né, naturais, para que não sejam impossíveis, né? Para que sejam constantes, né? A ideia da constância do sábio. Então, Sêneca vai dizer de Nero que ele tinha essa disposição natural e que então era preciso transformar em hábito uma disposição natural de que Augusto não tinha na mesma idade, ou que Augusto só foi desenvolver em tempos muito mais muito mais tardio. Nero, em outras palavras, vai se revelar um governante perfeito e sem máculas, né, sem as intemperanças da primeira idade, tal qual a gente viu em Augusto. Nosso autor, desse modo, né, estabelece uma espécie de quadro comparativo de Augusto e de Nero, descrito entre os capítulos 9 e 11, como eu citei aí, do livro 1 do De Clemência. Quadro que, né, se eu fosse pegar esse quadro comparativo, sempre exalta a figura de Nero em detrimento do seu antecessor, como um aspecto retórico já esperado. Afinal, é preciso o tempo inteiro deixar claro que este é um movimento de transformar em hábito aquilo que era natural em Nero. Né? Então, tratam-se, com isso, Sêneca deixa claro, de príncipes de natureza diferente. Nero já nasce com uma natureza inclinada à virtude, né? Diferentemente de Augusto. Então, se eu pegar a passagem, por exemplo, do livro 1, né, livro 1:6, é logo o começo do livro, a gente vai ver que Sêneca diz o seguinte, abre aspas, mas tu, Nero, te impuseste um enorme encargo. Ninguém fala mais do divino Augusto, nem dos primeiros tempos de Tibério César, né, seu sucessor. Nem, querendo imitar um modelo, procura outro além do teu próprio. Avalia-se o seu principado, Nero, por esta prova. Isso teria sido difícil se a bondade não fosse natural em ti, mas encenada de vez em quando. Pois ninguém pode sustentar uma máscara durante um longo tempo. Muito cedo, as coisas fingidas recaem sobre a sua própria natureza. Então, assim, não adianta fingir essa clemência. Em Nero, ela é natural. Ela é como um aspecto, né, da própria personalidade natural, né, essa ideia. Do ponto de vista moral, então, em suma, parece que o comportamento de Augusto não deve servir ou não serve como um modelo para o jovem Nero. Moralmente, Augusto não serve como modelo, pois, como muitos dos exemplos dados por Sêneca, Otaviano, Augusto, muitas vezes cedeu às paixões, afastou-se dos ditames da clemência, da virtude, e, sobretudo, na sua tenridade, ao contrário de Nero. Esse, sim, Sêneca vai dizer, abre aspas, que desempenha a verdadeira clemência, né? Que, não tendo arrependimento de sevícias praticadas, começa a sua vida política, a sua vida adulta, sem qualquer mácula, sem nunca ter derramado um sangue civil. Também aqui é questionável, porque a gente sabe que Nero fora, muitas vezes, inclusive Sêneca envolvido, acusado no assassinato do Britânico, que seria aquele que deveria assumir o poder no lugar do Nero, né? E ele morre, assim, de modo controverso. Há certa controvérsia, né? Nessa história, há sempre apesar dele ter sido descrito como doente, etc., mas há sempre uma controvérsia, né? Se Britânico morreu naturalmente ou se foi assassinado, né? E se Nero, portanto, tem alguma participação nisso. Isso é, Nero é o detentor da verdadeira clemência, pois a sua virtude é racionalmente estabelecida, estoicamente construída. Moralmente, Sêneca vai dizer que até mesmo o divino Augusto falhou, porque se afastou da razão e da clemência, cedendo espaço para as nefastas paixões. Fato que a gente sabe que é inadmissível na construção de um bom governante estoico. Sêneca nos retrata, portanto, o caráter humano de Augusto. É Augusto o homem, e portanto falível, que é retomado no De Clemência, e não a sua imagem divinizada, né, sua imagem divinizada de Augusto, como se eu pudesse fazer uma diferenciação entre Otaviano, a figura humana,
e Augusto a figura divinizada. Ainda assim, né, mesmo que o nosso autor exalte, né, alguns exemplos de crueldades cometidas por Augusto em sua juventude, o modelo político que tal figura traz no conjunto da obra é sempre positivo, né? Político aqui na ideia de institucional, né? É sempre, então, positivo e virtuoso. Né? Sêneca, no De Clemência, recupera sistematicamente esse modelo de governo agostiniano, esse modo de lidar institucionalmente de Augusto com as coisas públicas em Roma, exaltando algumas prerrogativas e virtudes, e para Nero, né, utilizando disso e agregando a isso, né, ampliando e fundamentando com os acréscimos da filosofia estoica. Então, a união do modelo agostiniano, né, com a filosofia estoica vai ser expressa, sobretudo, na exaltação e na sistematização da noção de clemência, nunca antes feita em Roma, e que a gente sabe vai servir de base, né, de guia para Nero, né, como uma prerrogativa para Nero continuar o seu governo. A retomada da figura de Augusto, portanto, indicada no livro do Sêneca, como eu já falei, confere ao príncipes algumas virtudes, né, dentre elas a própria ideia de clemência, como uma qualidade moral determinante para o bom príncipe, né, para um príncipe excelente. O que eu preciso deixar também claro, para quem não está habituado com esse tema e com esse texto, é que no texto sobre a clemência, Sêneca está construindo comparativamente dois modelos de príncipe, né? O tirano e o bom príncipe, né? O péssimus princeps e o bonus princeps. E ele está dizendo assim, olha, Nero, estão aqui essas duas opções para você. Me parece que se você seguir o lado do bom príncipe, você terá mais segurança, maior facilidade no controle do seu povo, você necessariamente levará felicidade ao seu corpo político, você se manterá também em segurança, enfim, uma série de qualidades e características de um bom governo, né? Aquilo que se espera de um bom governante. E ele vai, né, espelhadamente construindo essa imagem do péssimo príncipe, né, do príncipe tirânico, mostrando todas as desvantagens que se tem de seguir esse caminho de entrega às paixões, né, que não deve servir à filosofia, a fundamentação da filosofia estoica tal qual ele está querendo fazer aqui. Então, a retomada da figura do Augusto, né, indicada no livro do Sêneca, confere a esse príncipe algumas virtudes, e dentre elas a própria ideia de clemência como uma qualidade moral determinante, né, para este bonus princeps. E, no entanto, a partir dos escritos do Sêneca, não se trata mais de qualquer clemência, né, da clemência de Júlio César, da clemência de Augusto, mas da verdadeira clemência, da clemência que é fruto direto da razão, da clemência que se aproxima da ideia de virtude, compreendida aí sim, dentro do vocabulário estoico. Na ideia de virtude contraposta ao patos, na ideia de virtude compreendida como um bom julgamento, né, como uma vida conforme a natureza, e aí com todas as suas implicações epistemológicas, éticas, físicas, do sistema estoico. A clemência, então, fruto direto da razão, não é uma simples indulgência, né, não é uma indulgência passional, mas é uma virtude que, segundo o próprio Sêneca, abre aspas, se aproxima do próprio exercício da racionalidade, se aproxima da razão. Onde o autor romano exemplifica historicamente a passagem com a narração do perdão de Sina. Então, em quais momentos Augusto deve ser tomado como um bom exemplo? Quando ele faz demandas, quando ele cumpre demandas institucionais, quando ele é um bom resolvedor, né, de conflitos pequenos, né, de ponderações institucionais, e aí Sêneca vai dar um exemplo dentro do livro do De Clemência, que é o exemplo de Lúcio Sina, né? Sabe-se lá pelo texto do Sêneca que Sina, né, o Quina, ele vai conspirar contra Augusto, e antes de conseguir, né, cumprir e destituir Augusto, ele vai ser descoberto e denunciado. Augusto, então, vai recorrer à sua razão, ponderando acerca da pena, né, da punição que esse conspirador receberia. Depois de muito sofrer com essas questões, desses exames de consciência, porque cada vez que ele descobria um conspirador, ele ia lá punir esse conspirador, nascia 3 no seu lugar. Cada vez que ele descobria
um criminoso, ele punia o criminoso e nascia 3 em seu lugar. Sêneca, então, vai trazer o exemplo de Augusto recebendo os conselhos da sua esposa e a esposa dizendo a ele o seguinte: Augusto, você já tentou de todos os modos, né, acabar com esses crimes, e eles cada vez nascem em número maior. Tenta, assim como a medicina, remédios contrários. Procura, ao invés de puni-lo, agraciá-lo com a clemência, né? E a gente sabe, por essa passagem lá do texto, de que Augusto nunca mais fora alvo de nenhuma conspiração até o final do seu governo, né? Tendo, inclusive, feito a transmissão do poder de modo tranquilo, né? E após o uso da clemência, né, contra a Sina, Augusto, a gente sabe que transformou o próprio conspirador no seu amigo mais fiel, vai dizer Sêneca, né? Transformando definitivamente o seu caráter, que antes era conspirador, agora num amigo leal e num herdeiro leal. O que Sêneca parece propor, portanto, é que o ressurgimento da figura de Augusto como modelo de ação política, né, não moral, é um contra-exemplo oferecido a Nero. Afinal, Augusto é exemplo de excelente administrador público, excelente solucionador de conflitos, o que nos fica claro ao longo de todo o texto trabalhado, né? Ademais, a conceitualização própria da palavra clemência só vai se dar propriamente com Sêneca, né, para quem a transforma em atividade estritamente racional, distanciando-se do campo semântico de palavras como misericórdia, lenitas, vênia, mansetudo, indulgência, e, portanto, fazendo com que, para o autor romano, clemência fosse um fruto exclusivo da razão, é um ato racional no sentido estoico do termo, e transforma-se, por fim, numa síntese política, né, dos preceitos estoicos. Conceito capaz de reunir em si toda uma linha de argumentação condizente com a ética e com a epistemologia estoica. A clemência não constituía, a gente sabe, uma virtude cardinal, né, no período anterior à Sêneca, assim como as outras virtudes comumente mencionadas, né, a prudência, a justiça, a coragem, etc. Mas, no entanto, a virtude da clemência era uma virtude comumente atribuída, como eu já falei para vocês, a Augusto. E, mais uma vez, uma virtude comumente atribuída, ou comumente constante, né, constante na descrição dos mos maiorum romano. Então, clemência era, ao lado de outras justiças, né, outras virtudes, como a justiça, pietas, etc., virtudes próprias de Augusto, como nos testemunham, inclusive, a Resgesta, né, como nos testemunha, inclusive, o texto de Augusto. Virtudes pelas quais o imperador sempre também se fazia lembrar, né. O que eu quero dizer com isso é que, sob a ótica do De Clemência e no contexto da organização política do Principado, o jovem Nero deveria ser celebrado como um verdadeiro restaurador da legalidade, né, muito inclusive além do próprio Augusto. Um verdadeiro restaurador das instituições, um governante de moralidade elevada, e que estabelece, portanto, um contraste efetivo com os abusos jurídicos praticados por seus antecessores, né? Pensa aí Calígula, Cláudio, etc. Sêneca se refere aos abusos, né, da ordem jurídica, também, né, muito especificamente nessa passagem, cometidos por Cláudio, né, o antecessor direto do Nero. Desse modo, a proposta de clemência como virtude fundamental, racionalmente transformada em sistema, era o que permitiria a condução do jovem imperador ao seu plano de governo digno, portanto, de um bonus princeps, né, digno de um príncipe excelente. Afinal, tal solução pretendia, entre outras, restabelecer a força das instituições jurídicas de Roma. Pois, além de virtuoso do ponto de vista moral, o governo de Nero para Sêneca ainda seria acertado do ponto de vista legal, estando plenamente de acordo com as antigas instituições romanas, né, desde da República, da restauração da República com Augusto. É nesse sentido, inclusive, que o título de princeps é retomado, na maioria parte das vezes, em detrimento de rex, né, para não vocabularmente. E aqui nós temos também mais um dos fatos que motivaram Sêneca a exaltar a figura de Augusto, tomando como modelo para Nero do ponto de vista político-institucional. Uma vez que a gente deve lembrar, Augusto, no momento da instauração do Principado, o fundamentou em bases republicanas,
conservando antigas instituições e regimentos oriundos ainda da antiga república. Apesar, como a gente sabe, né, de efetivamente reunir em si todo o poder de modo autocrático e despótico, né, mas do ponto de vista institucional, esse era o discurso. Portanto, por fim, né, finalizando aí a paciência de vocês, instigar Nero a preservar a clemência como uma virtude fundamental para o príncipes, teria também para Sêneca diversas outras finalidades, né? A virtude da clemência seria uma forma de garantir a aceitação popular, né, graças a essa contraposição da figura do bom príncipe frente ao tirano sanguinário, né? Também teria a finalidade de diminuir, né, as oposições de linhas estoicas, né, inclusive existentes no Senado, né? Aí a gente pode relembrar das passagens do Tácito, né, dos Anais 16, da 21 a 35, né, o livro 16 dos Anais. E também, além dessa tentativa de diminuição ou de refriamento dessas oposições do Senado a Nero, o texto ainda e a fundamentação da clemência como virtude do príncipe ajudaria a fortalecer o próprio regime do poder do principado, né? Numa tentativa de legitimar e de garantir a sua manutenção, né, transformando numa base sólida no sentido de fundamentada filosoficamente, né? E isso faria com que, inclusive, as suas próximas transmissões se dessem de modo tranquilo, né, a própria ideia da transmissão do poder. Tais diferentes propósitos são o que nos permite afirmar que a obra de Clemência a obra sobre a Clemência foi escrita não somente como um espelho de príncipes, né, um gênero que vai ser comumente atribuído a esse texto do Sêneca, ou mesmo como um plano de governo, mas também uma função muito particular de aplacar ânimos da oposição e de reaproximar Nero do Senado, né? Sem contar, como eu já disse para vocês, e talvez o mais importante para a gente do ponto de vista da fundamentação da filosofia política, a obra também buscava uma fundamentação de poder alicerçada em conceitos estoicos, né, da mais alta moralidade. O De Clemência busca, nesse sentido, unir aquilo que Augusto possuía de elevado no plano político num conjunto racional de regras e pressupostos capazes de educar Nero moralmente, de o guiar, portanto, virtuosamente pelo plano moral, graças à filosofia moral estoica. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e agora eu fico, então, aberta aí as perguntas todas. Acho que o texto, não sei se está muito claro, muito confuso. Pode entrar em uma discussão. Obrigado, Aldo. Obrigado, Tainã. Excelente apresentação. Tem uma série de questões aqui. Deixa eu estender primeiro. Alguém tem alguma questão imediatamente? Senão eu vou... Joelson. Não, Joelson, já tem uma longa fila aqui de... Fala aí, Joelson. Primeiro, parabéns, Tainã, por sua apresentação. Obrigada, Joelson. E só quero destacar aqui, você tem uma emissão de voz muito bonita. A gente fica hipnotizado quando você fala. É impressionante. Nossa senhora. Parabéns. Eu tenho horror à minha voz, sobretudo gravada. Nossa, eu achei espetacular, sério. Uma emissão, eu achei muito bonita a sua emissão de voz. Bem pausado, incrível mesmo. Bem, fora isso... Obrigado. Vamos aqui. Eu, na verdade, tinha duas perguntas. Você respondeu já no final. Eu tava me perguntando onde a clemência ela se encaixaria, né, nessas virtudes cardinais, né? Se era um tipo de prudência, não é, justiça, coragem, temperança. E você disse que parece que ela não está ainda encaixada em alguma dessas e vem do próprio Augusto. Mas uma virtude é um tipo de conhecimento sobre uma determinada maneira de agir. Então, o que é realmente ser clemente? Qual é a ação de um príncipe clemente, né? Como ele age? E a segunda pergunta é o seguinte, acho que foi no início que Sêneca disse que Augusto ele é um modelo político e não moral. Eu fiquei me perguntando, nossa, como... Eu não sei se eu estou entendendo, quando diz o seguinte, modelo político, eu estou entendendo como um bom político. Mas como ele pode ser um bom político, historicamente falando, se ele não tem uma conduta moral? Como é que Sêneca separou isso?
Uhum. um modelo político, mas não moral. Então eu fiquei querendo entender um pouco mais sobre essa separação, que para mim eu não faria. Né? Ou seja, historicamente, eu não faria essa separação, e aí você veio com isso para mim, aí eu queria que você... Não, veja, Joel, eu vou começar por essa última, então, que é mais fácil. O Sêneca não faz essa separação, porque até mesmo na antiguidade eu não tenho uma divisão clara entre ética e moral, né? Desculpa, entre política e moral, né? Quem está fazendo essa análise sou eu, na medida de entender como político, talvez o melhor vocabulário fosse institucional. Assim, modelo de resolução das questões institucionais. Augusto é imbatível para resolver institucionalmente problemas. Augusto é imbatível na medida que ele restabelece, né, sob bases republicanas, entre muitas aspas, um poder autocrático. A gente vai ver que ele vai construir um principado dizendo que está restaurando a república. Se você ler lá o Res Gestae, parece que você está de novo frente à liberdade republicana que ele está construindo, né? E a gente sabe que não foi bem assim. Então, esse é o modelo que talvez a gente possa aproveitar de Augusto. Agora, quando eu falo que moralmente não, é porque Augusto, no texto do Sêneca, o tempo inteiro é aquele que também se entregou às paixões, né? Sobretudo na sua idade mais tenra, no seu período mais novo. Então, e isso Sêneca faz questão de mostrar, porque ele vai dizer o seguinte: mesmo Augusto, o divino, quando era jovem, né, pecou, né, errou no sentido de cedeu aos vícios. E você, Nero, né, que eu estou te mostrando aqui como um espelho, né, que o texto do Sêneca começa assim: quero mostrar um espelho para que você veja você mesmo. Aí ele fala assim: você, Nero, você é imaculado desde sempre. A sua natureza é virtuosa desde sempre. Agora eu quero te mostrar para que você faça desses impulsos naturais um hábito que deve ser o tempo inteiro reafirmado e ser constante na sua vida, né? A segunda questão sua é mais difícil, porque o livro do De Clemência, ele gera uma série, ele tem um interesse muito grande, justamente porque ele pensa a política na sua excepcionalidade. Por que a clemência vai ser a figura fundamental, ou a virtude fundamental do príncipe? Porque é ela que vai fazer com que eu veja a proeminência dele. Tem passagens que ele vai dizer o seguinte: fazer mal em desacordo com a lei, todo mundo pode. Eu posso vir dar um tiro em você, eu posso matar uma pessoa, eu posso fraudar posso fazer o que eu quiser, em desacordo com a lei. Fazer mal em desacordo com a lei, todo mundo é igual. Mas para fazer o bem em desacordo com a lei, somente o príncipe. A ideia é, a clemência seria uma remissão de uma pena devida, né, da remissão de uma pena de um criminoso que está lá na beira para ser executado, o príncipe chega lá e retira, né, esse caractere, com uma justificativa. E essa justificativa, a Sêneca vai deixar claro, mais ou menos, de que não se trata de uma justificativa com base no direito, né, sub fórmula, num direito tal qual um juiz aplica a lei. É como se ele pudesse legislar acima da própria lei de Roma. E aí eu estou dizendo para vocês que ele legisla de acordo com a lei natural, né? Com a ideia de logos, né? De racionalidade. Isso. E aí eu teria, então, Nero, justamente na medida que ele exerce essa clemência, justamente na medida que ele mostra-se essa proeminência, ele se legitima enquanto maior e mais conhecedor dos outros, e mais conhecedor que os outros. Porque você concorda que ele julga acima da lei. Eu posso dar um exemplo assim, a política é pensada como a sua exceção. Eu matei o meu pai, portanto um parricida deve ser lá punido, né, com tantos anos de cadeia, punido com a morte, feito isso e aquilo. Agora, se eu digo para vocês que o pai que eu matei era um tirano, meu próprio pai era um tirano, e eu estou sendo levado a um julgamento por essa mesma questão. Ora, um príncipe clemente, clarividente, no sentido de conhecedor, né, desse logos, capaz de julgar pela lei natural, pode me absolver. Porque mesmo sendo crime do ponto de vista do direito da pequena cidade, é uma ação virtuosa pensando na cosmópolis, né? Então, eu poderia fazer essa diferença. Perfeitamente. Agora, eu acho que bem ligado à justiça, né?
bem ligado à justiça. Sêneca vai dizer o seguinte: não existe virtudes maiores ou menores do que as outras. Existem virtudes que convêm mais a uns do que a outros. Né? Então aí uma ideia também daquelas personas, né? Não sei se do Cícero, né? Ele vai dizer: cada um de nós tem determinadas personas. Então o que convém a uma mulher casada não convém, né, a um homem solteiro, por assim vai. Então, os estoicos têm isso. Não sei se eu respondi você, Joelson. Não, respondeu sim, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para o próximo, eu queria fazer uma pergunta dentro dessa. Eu achei interessante essa ideia de um governante que governa como se fosse a partir do prisma da cosmópolis, não é isso? Aldo, é um texto tão interessante nesse sentido, né, se eu posso conversar com você, porque você pensa que é uma ocasião histórica propícia para que isso aconteça. Porque eu tenho um império de vasto território, unindo sobre ele os mais diferentes tipos de homem, que tem que ser encabeçado por um príncipe. Mas veja só, Roma não tira os pequenos governos das pequenas cidades. Simplesmente há uma organização racional e que transforma isso em corpo, encabeçada por Nero. Então, do ponto de vista histórico, seria a ocasião propícia para eu pensar as duas repúblicas, né? Para eu pensar as cidades pequenas e uma governança maior numa cosmópolis. Aí eu podia dar esse pulo para você. Roma é a cosmópolis, né? Enquanto corpo, essa unidade que junta essas muitas partes de um corpo, né? E essa unidade quem dá é a alma. E essa unidade quem dá é a alma também no estoicismo, não é isso, Aldo? Quem dá a unidade é o pneuma. Né? Quem dá a unidade é esse logos, né? A toda a matéria. Então, eu penso na imensidão que é Roma e uma unidade racional que é Nero, dando unidade e fundamento para ela. E aí Sêneca tem uma passagem muito interessante no De Clemência, que ele vai comparar Nero ao rei das abelhas. Ela é maior, ela é mais visível, ela é proeminente e ela não tem ferrão. Olha que interessante. A rainha abelha não faz mal a ninguém. A rainha abelha salva e dá unidade. Né? Uma vez que a rainha abelha morra, toda a comunidade perece. Também uma ideia da antiguidade de que a turba dos homens, né, a massa dos homens é assim uma anárquica, né? Essa ideia de que os homens sem um governante, os homens sem uma cabeça que os dirija, são anárquicos, né? Também uma recuperação desse ponto aí. Então, eu acho que esse texto da De Clemência tem muita coisa para ser pensada dentro tanto da cosmologia e da ética e da epistemologia estoica, porque tudo está associado, né? Esse Nero que governa diante de uma lei natural, né? Essa lei natural entendida como a racionalidade, né? Como a lei do logos, vou dizer assim, e, portanto, capaz, inclusive, de subverter a lei pequena, a lei da pequena cidade. Porque não necessariamente a lei da pequena cidade é 100% justa. Ela pode ser um erro de julgamento, né? Acho que tem muita coisa para pensar aí. Não sei se ajuda. É como pensar, de certa forma, análogo a pensar a diversidade hoje em dia, né, das culturas e países e religiões. Quer dizer, você não pode escolher uma como a principal e tentar impor isso aos demais, mas tem que ter uma espécie de racionalidade capaz de coordenar isso, né, e algumas vezes ir acima delas. Né? Acima delas, e inclusive contra, né? O Nero pode agir contra a própria lei subfórmula, contra essa lei por escrito. Por exemplo, se eu matei meu pai, eu deveria, né? É dever, né? Que o Estado me condena a tantos anos de prisão. Nero pode ir lá e me tirar essa condenação, né? Esse príncipe Clemente pode me dar a clemência. E ele vai me dar a clemência pensando não no meu vício, mas pensando na motivação virtuosa da minha ação. Você concorda que o meu pai era um tirano? Veja, eu mato meu pai, eu faço um mal pessoal, né, para a minha casa, para mim, para meu pai, mas pensando no todo dos homens, né, livrando eles da escravidão de um tirano. Então, aí eu teria, assim, uma justificativa, inclusive legibus solutus, né, livre do ponto de vista... Nero poderia governar livre das leis, né? Inclusive, a primeira das frases do Sêneca, lá no primeiro capítulo, é como se eu tivesse que prestar contas às leis. Como se eu tivesse, mas eu não tenho o quê? Né? Nero pode governar além das leis. Mas tem muita coisa interessante para pensar isso daí.
esse governo da exceção, né? É que é o que nós precisamos hoje pensar, né? Porque há duas possibilidades. Cada país ficar em si mesmo, né? Aí a gente cai no fascismo, no nacionalismo, né? Que já mostrou aqui veio, que não é uma coisa boa, né? De forma nenhuma, né? Não vai ajudar em nada no progresso da humanidade. Ou pensar tem outra opção do imperialismo, que já se mostrou também equivocado, né? Que você não pode impor aos povos governos, e como tentaram fazer no Iraque ou na Líbia, né? Acabaram destruindo os países, colocando uma situação pior ainda do que estava, certo? E um poder desse que eu poderia dizer suave, né? Para interferir ocasionalmente, né? E como um poder de supervisão, né? Algo assim, né? O problema é que ele funciona muito bem enquanto o príncipe se mantém virtuoso. Mas a gente sabe que na história da filosofia, uma vez que o príncipe não mantém essa virtude, não garanta essa... Aí a gente tem todos os casos dos tiranos mais absurdos, porque houve, depois disso, né, a construção desse monarca absoluto, e ele funciona muito bem enquanto ele é virtuoso. Quando ele não é, aí depois foi-se muitos anos de filosofia até eu conseguir construir a ideia do direito de resistência a ele. Aí vem com os protestantes, com o direito de resistência. Como é que eu faço para tirar esse governo ilegítimo de lá, né? É um drama, Aldo. Mas assim, eu gosto de pensar a ideia de exceção no sentido de exceção da lei, né, se eu posso dizer assim. A lei não é justa pelo seu próprio tamanho, ela não é justa no caso particular. O que faz Nero é pensar o caso particular e não a universalidade da lei. A universalidade da lei, por ser universal, é falha. Então, todos os assassinos que assassinam o pai devem cumprir X anos de cadeia. Ora, essa é a universalidade da lei. Nero é capaz, pela sua virtude, né, pela sua clarividência, posso dizer assim, racional, julgar a particularidade daquele caso e retirá-lo dessa universalidade da lei e dar a ele um tratamento especial. Não que ele não merecesse ser julgado e não merecesse cumprir os 10 anos de pena, mas é porque a particularidade daquele caso faz com que isso possa acontecer. Houve até agora, faz pouco tempo atrás, um caso na França de uma senhora que assassinou o próprio marido, né? E aí o júri popular, que tem o poder de clemência, acho que na nossa Constituição também, não sei se tem algum advogado aqui ou não, mas na nossa Constituição, parece que o júri também tem um poder de clemência, né? O júri tem o poder de absolução, né? De absolver esse condenado. Ela, depois de narrar que sofria abusos e apanhava a vida inteira, 40 anos de sofrimento, um dia resolveu lá, encheu a paciência dela e ela matou o próprio marido. E o júri francês, com base em uma questão muito parecida com essa levantada na clemência, absolveu ela, né? Absolveu ela, e é uma questão interessante do ponto de vista da filosofia e da imbricação dela com o direito, né? Então, acho que essa é a contribuição maior do texto, entre outras, né? Aqui me lembrou, não sei, a Vanessa está aí ainda, eu acho que a Vanessa está aí, que justamente a Vanessa é minha orientanda lá da UNB, mestrado, e ela escreveu um artigo sobre o Assange, né? O Assange, e o Julian Assange, né? O hacker lá, né? Isso, que ele cai exatamente, me parece, nesse caso, né? Que, do ponto de vista legal, ele entregou os segredos, né? De Estado, né? Entretanto, merece ser punido por isso. Sobre esse ponto de vista maior, ele revelou os crimes do Estado, né? Então, é isso que eu falei para ela. Aí a gente fica numa situação, né? Como se o fio da navalha, literalmente, né? Mas aí o governante ideal poderia ver isso a partir de um prisma mais para além do Estado, né? Pois da humanidade. E o governante ideal poderia poupá-lo. Como diz o Sêneca, inclusive, em umas passagens, ele diz o seguinte: até os seus inimigos, se forem motivados por virtudes, devem ser poupados. Então, por exemplo, eu peguei o chefe de uma tribo, né, contrária a Roma, peguei o chefe dos gauleses lá, qualquer coisa assim. Se ele lutou pela liberdade e se ele lutou por virtudes, ele deve ser poupado para Sêneca. Nero deve poupá-lo e não aplicar a lei romana a ele, porque ele tem valor, ele é um homem virtuoso. Mesmo meus inimigos. Então, ele tem várias sacadas assim que são belíssimas. E dentro do texto do De Clemência também, depois, se vocês forem lê-lo, ele tem uma série de comparações, uma série de metáforas, de alegorias que são lindas, né? Do governante, então, quanto o rei abelha,
o governante pensado, por exemplo, Aldo, como um bom jardineiro. Olha que interessante isso. Assim, já numa visão assim quase pré-ecológica da coisa, né? Assim, o governante pensado como aquele capaz de endireitar uma árvore, né, uma planta que nasce torta. Tem lá uma passagem que ele fala o seguinte: o bom governante é como um bom pai, é como um bom jardineiro. Você não pune para judiar, você pune para corrigir. Tal qual eu tenho uma primavera nascendo, vou lá e coloco uma estaca nela e levo para onde eu quero, né? O príncipe teria esse poder. Um poder pedagógico também, né? Poder de paradigma pedagógico também. O Carlos Enéas Moraes está pedindo uma questão. Sim, tem o chat, eu tinha esquecido. Pode falar chat. O chat não, Carlos. Carlos, ele é mestre em filosofia pela UF, né? Ele foi meu aluno durante muitos anos aqui na UFES, na graduação, fez PIBIC comigo, e ele pesquisa exatamente a política em Musônio Rufo. Olha só. Da geração de Sêneca, né? É da geração de Sêneca, um pouquinho. Né? Contemporâneo. Mas ele é contra a Sêneca, né? Ele é do Senado, né? Isso, então. Vamos ver. Eu quero saber disso também, essa fofoca. Não, eu não tenho certeza, mas acho que era, não lembro. Primeiro, boa tarde, Tainá. Ótima. Desculpa, fala. Não, pode falar, Carlos, pode falar. Pô, Tainá, gostei muito da sua fala. Maravilhosa. Eu li esse texto, De Clemência, há muito tempo, no começo do mestrado. E eu não utilizei muito. Mas eu deveria ter utilizado, porque existem vários pontos de convergência entre Musônio e Sêneca. Mussolini chega a escrever uma diatribe sobre um bom governante, em que ele aconselha um rei de Sírio e tal, estudar filosofia, e ele elenca quais seriam as virtudes necessárias para o bom governo, trazendo à tona as 4 virtudes cardeais, mas também uma 5ª virtude dialética e tal, que é importante também para o governante, algo que não aparece no Sêneca. O Sêneca, ele foca única e exclusivamente mas ele foca necessariamente na clemência, né? Que é um ponto que também tanto Epiteto quanto o Mussolini parecem se preocupar em alguns fragmentos. Por exemplo, na história do Licurgo, né? Que ele é ferido no olho e ao invés de punir o seu agressor, ele educa-o e devolve à sociedade virtuoso, né? Apertei o negócio errado. Sem defeitos morais, mas eu queria fazer 2 perguntas para você. Eu anotei aqui, não sei se são importantes, mas se você achar interessante. Primeiro, eu ia te perguntar justamente isso. Qual é a relação de Sêneca com esses outros históricos, né? Ao que parece, Sêneca passa a ser mal visto, segundo o Tácito, né? Porque ele era rico. O Sêneca era bem rico. E também porque ele escrevia as cartas de Nero, né? Nero se revelou um dos piores governantes da história romana. E eu não sei qual era a relação dele com outros senadores, como o Trasepeto, o Ovidio Prisco, o próprio Rubélio Plauto, que esteve próximo do Musônio. Todo aquele milieu dos opositores históricos, né, que fizeram fama no século I, se opondo diretamente à tirania de Nero. E também queria te perguntar, eu gostei muito da ideia da exceção, achei fantástico, não tinha passado na minha cabeça quando eu li o De Clemência, me parece ser o caso mesmo. Seria um tema maravilhoso para estudar. Só conclusão. Você diz em certo momento, me desculpe se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas que de alguma maneira esse tratado de clemência, ele tem tem uma intenção política por trás dele de supostamente aplacar os ânimos dos opositores de Nero, né? Uhum. Eu queria entender muito bem como isso funcionaria para você, porque parece que no século I a filosofia, a relação dos romanos e do Senado com a filosofia era meio dúbia, né? Então, por um lado, eles achavam que os filósofos eram homens sediosos, uma seita de homens sediosos e não muito útil para a política. Inclusive, o Quintiliano chega a dizer que
a filosofia não é tão interessante, que é muito mais importante estudar retórica, a filosofia só serve para estudar um pouco retórica, entender um pouco de argumentação. Aí eu queria entender melhor esse seu argumento de que supostamente uma defesa filosófica da clemência e da virtude do bom governante seria importante politicamente para aplacar os ânimos desses opositores. Tá. Deixa eu ver como é que ordem que eu respondo tudo, ou se eu faço um pacotão só. Sêneca vai ser mal visto, sem dúvida, por todos os outros estoicos do Senado, e ele está nesse pacotão que eu chamei aí de oposição, né, que você retomou a parte do texto aí, uma ideia de aplacar os ânimos dessa oposição estoica do Senado, justamente trazer a Peto, o Musônio, entre outros. Mas quando eu digo que ele tenta aplacar, o De Clemência serve como uma tentativa de aplacar esses ânimos de oposição, é justamente na medida em que o De Clemência, ao menos no texto, né, ao menos no plano do dever ser, ele o tempo inteiro vai dizer que Nero governará de modo a respeitar institucionalmente aquilo que é o legado de Augusto, que é as instituições republicanas. No discurso, Sêneca vai redigir um discurso para o Nero de posse, no qual ele vai lá dizer, ele vai governar tal qual Augusto governou. E isso faz com que haja assim o Senado fica contente, né, e para um pouco as oposições a essa ideia do governante absoluto que não leva em consideração nem o povo nem o Senado. Sobre o ponto específico, né, da política, a gente sabe que os 5 primeiros anos do governo de Nero, a gente chama de quinquênio Neronis, foram 5 anos positivos, né? Então, essa imagem que a gente tem de Nero como o pior dos governantes possíveis, que vai ficar para a posteridade, né, com Tácito e etc., inclusive o Quintiliano que você está usando aí, odeia, né, o Sêneca e tal. Odeia, inclusive, ele na forma retórica e tudo. Mas esses 5 primeiros anos do governo de Nero são considerados anos de ouro, né? São 5 anos no qual Sêneca tem grande influência sobre Nero e que ele toca o império de modo bastante proveitoso e com muito apoio, tanto do Senado quanto do povo. Claro que as críticas a Sêneca também começam a se dar na medida em que ele vai ganhando muito espaço na política romana. Como você bem disse, Sêneca era o homem mais rico depois do próprio imperador, era Nero. Depois de Nero era Sêneca. E isso faz com que ele seja, em determinado momento, pensado ou visto como um possível novo, né, imperador. Isso vai gerar, inclusive, bastante resistência, né, do Senado como um todo e dentro do Senado dos estoicos. Agora a gente precisa estar sempre tendo em vista de que os estoicos mesmo nunca afirmaram um modo por excelência de governo. Nunca os estoicos afirmaram, como um consenso, uma forma de governo única. Então, ora pode ser, uns acham que é monarquia, outros vão achar que é republicanismo. Enfim, não há nem nos fragmentos e nem um consenso no período médio do estoicismo acerca da forma de governo, né? Então, Sêneca faz uma defesa da monarquia, pensada do ponto de vista estoico, mas, paralelamente a isso, há a defesa de outras formas de governo também fundamentadas na filosofia estoica. Aí talvez seja o caso do Musônio Rufo. Eu não conheço bem o pensamento dele, depois se você quiser comentar. Eu tinha mais alguma coisa para responder para você e eu esqueci o que era. O que era o terceiro? Eu esqueci mesmo. Acho que você respondeu as duas. Eu fiz... Não foi? Você fez acho que 2 ou 3 e faltava mais uma aqui, que se eu lembrar daqui a pouco eu emendo na outra. Eu vou aqui, ó, o pessoal tá tímido, resolveu... Fala aí, cadê o Vilmar? Apareça aí, Vilmar, se você puder. Aqui, Sêneca nas cartas a Lucílio destaca a necessidade do governo de si. É verdade. Da aplicação de técnicas disciplinares. Oi. Aqui é o Vilmar. Tira a máscara e mostra aí. Você está na academia. Vilmar. Ele é meu orientando aqui no doutorado da UFES.
Nossa, tá na academia nesse calor. Que virtuoso. Não, tá em São Paulo, tá em São Paulo. Ah, tá. Vai me Vilmar, ela vai perguntar aqui. Então, eu vi uma pergunta nas cartas a Luciano, que Sêneca destaca o governo de si, da aplicação de técnicas disciplinares da própria vida em relação às paixões. Existe esse tipo de discurso de Sêneca para o imperador, ou está voltado apenas para as técnicas de governo do outro? Não, tem sim, e Sêneca vai deixar muito claro, o governo de si é o governo do outro. A cabeça comanda o corpo. Então, uma cabeça bem organizada terá um corpo saudável, né? Uma menção, um corpo saudável. E mais do que isso, que é uma recuperação desde Platão, né? O rei filósofo só pode ser o rei filósofo porque tem a parte racional para Platão, né? Dominando ou comandando as partes inferiores da alma, não é isso? Então, esse tópico já está lá desde Platão, retomado por Sêneca, evidentemente sem a tripartição da alma, né? Mas só pode comandar os outros aquele que comanda a si mesmo. Então essa aí, você tem toda a razão, é um tópico claro, assim, né? Imagine um príncipe descontrolado, não comanda nem as suas próprias paixões, como pode comandar o povo, né? Então essa ideia tem toda a razão, é exatamente isso. Eu só queria chamar a atenção que isso daí também já é uma tópica desde Platão, né? Já desde Platão, esse governante vai ser construído na medida que governa a si mesmo, né? Um governo racional de si, né? Essa primazia da razão. Não sei aí se eu respondi algo. Agora Certo. Embaixo, o príncipe teria poder de vida ou de morte. Esse poder seria relacionado... O Gley está tímido, não quer perguntar. Apareça aí, Gley, fale aí. Rapaz, cadê o Gley? Eu aqui. Apareceu. Diga não sei aí. se eu fui claro aí na pergunta. O príncipe teria poder de vida e de morte? Ou esse poder estaria relacionado apenas mediante uma situação virtuosa? Como é que se justifica essa clemência? Como é que se mede essa clemência em relação a... Por exemplo, você matou teu pai porque você foi abusado e tal, e aí ele resolve tirar a vida, ou você é visto de uma forma positiva porque fez isso por conta daquilo. Uhum. Mas sim, e teu pai também não tem um valor aí? Como é que se mede essa justiça? A clemência é o seguinte, eu tenho num caso como esse que você colocou, né? Eu matei meu pai, eu fui abusada, não importa. Eu tenho lá, então, duas situações diferentes. A minha pena e a pena dele, certo? Imagine que eu fosse, porque eu matei meu pai, condenado à morte. Sêneca vai dizer, Nero tem o poder de tirar da morte. O poder de dar a morte, o poder de fazer mal, ele vai dizer, até os animais, as bestas fera têm. Para fazer mal, qualquer um te faz. Para fazer mal, vocês estão andando na rua, alguém te rasga com um punhal num piscar de olhos. Mas qual é a maior demonstração de poder? Quem diante da morte do outro tem o poder de trazer a vida. Alguém condenado na fila da morte, na fila da execução, só um superior, ele vai dizer, só alguém maior do que você pode te tirar da fila da morte e te dar o perdão. Pensa aí nesses casos americanos, que o cara tá na fila da morte por ter feito algum crime. Então, ele pode dar a vida, mas ele também pode dar a morte. Agora, no caso que você dá o exemplo específico, o exemplo que eu dei o meu pai é o tirano. Eu não estou matando meu pai por herança, eu não estou matando meu pai por vingança, não é uma questão pessoal. Eu estou matando meu pai, nesse exemplo que eu estou dando hipotético, eu deveria, né, me livrar, né, dessa pena da morte, porque eu, na verdade, livrei todos os homens, o conjunto dos homens, de um tirano. Então, nunca é por ações motivadas por ações pessoais, mas pelas ações da pátria. Sempre do coletivo. Aí eu acho que tem também esse aspecto que está levado em consideração. Nesse caso, seria o bem maior que importa, afinal, né? É mais coletivamente. Não que Nero não pudesse me dar a clemência se eu tivesse matado meu pai por um motivo pessoal. Não importa se eu fui abusado ou se eu queria herança, não importa. Nero poderia me dar a clemência disso, dessa pena. Mas veja, isso somente o sábio, ou o governante sábio, seria capaz de julgar. E aí a gente tem também um outro problema grave, né? Porque como é que eu sei que Nero está agindo certamente, né? Assim, acertadamente, se eu não sou sábio, né? O sábio é como se ele pudesse subverter esse direito instituído e fixo, e o sábio pudesse, ao subverter ele, pensar numa lei universal, né, numa lei racional
as quais a maioria dos homens não concordaria. Sim, sim. Eu posso pensar hoje, assim, exatamente também na ideia do direito das minorias, né, ou no direito das exceções, né, mesmo a ideia das exceções. O que todo mundo julga como errado, aos olhos do sábio, não necessariamente é errado. Assim, porque está de acordo com uma unidade cosmológica maior. Poderia pensar isso. Então, assim, acho que tem muita coisa para pensar nesse sentido. Assim, os estoicos são muito interessantes, assim, né? São muito... E dá uma dor de cabeça danada. Dá. Não, mas você vai conseguir terminar isso, tá louco? Obrigado, Renan. Não sei se respondi isso. Oi. Matheus é doutorando aqui da UFES e é aluno do professor Arthur Grupilho. Pode falar, Matheus. É um prazer, professora. Primeiramente, agradecer a sua fala maravilhosa, claríssima para mim, né, do ponto de vista estrutural, nenhuma dúvida da estrutura da sua comunicação, da sua hipótese. Vocês são muito gentis. Né? Eu vou participar sempre aí desse seminário. Sério que eu tenho a voz bonita, que eu tenho... Organizar tá ótimo o meu ego. Mas a minha questão era a seguinte: eu pesquiso filosofias do inconsciente. Eu estou mexendo com isso agora, no doutorado. E aí eu parto, sobretudo, das reflexões de Schopenhauer. Uhum. E uma das críticas, ele tem inúmeros pontos do estoicismo que ele acolhe, e alguns ele se distingue, ele se afasta. E um dos principais pontos que ele se afasta em uma tradição da filosofia do inconsciente, se afasta do estoicismo, eles chamam de uma certa confiança ingênua na racionalidade, sabe? Uhum. Porque, veja, parece que vendo a sua comunicação, que do ponto de vista institucional, o Augusto fez um governo incólume, né? Do ponto de vista institucional não teria do que reclamar, mas o Sêneca está ali exigindo um ideal de moralidade ainda maior, que além de respeitar as instituições, fosse capaz, pelo uso da racionalidade, operando de forma virtuosa, né, trazer benefícios ainda maiores. Eu queria saber se na tradição histórica isso é mesmo uma tônica, porque nos meus estudos a gente opera com generalização, né, das tradições anteriores. Não dá para pegar Sêneca, não dá para pegar Musônio Rufo, não dá para sair lendo tudo. Então é uma tônica mesmo essa confiança exasperada no domínio das paixões pela racionalidade dentro da tradição histórica, ou isso sofreu críticas, por exemplo, vendo o próprio caminho que você estava tomando, sabe? Talvez abusos que os próprios governantes foram tomando no decorrer do Império Romano, se os próprios estoicos começaram a reconhecer que era exagerada essa confiança na razão. Era isso, obrigado. Não, eu acho que você tem toda a razão, assim, acho que os estoicos têm, de fato, uma crítica, e eu faço, né, ao meu objeto de pensamento, que é essa ideia ingênua de que haverá uma unidade racional. Assim, eu penso que, infelizmente, enfim, ainda falta muito para que a gente possa alcançar, né, essa unidade racional. O homem também é patos, né, não sei o que o Aldo pensa. Mas você já colocou a pergunta e já deu a indicação da resposta, né? Do ponto de vista político, que é o que eu posso te dizer melhor, esse modelo proposto por Sêneca, não é que ele é ingênuo, né? É que ele tem algumas limitações na medida em que o príncipe não é o sábio. Porque aquilo que eu estava falando para o Aldo, esse modelo funciona, é o melhor modelo possível para se pensar, desde que o príncipe seja sábio. Desde que o príncipe haja racionalmente. Agora, se eu dou um poder deste tamanho para um príncipe, né, porque você concorda que ele está agindo contra a lei. Você concorda comigo? Quando eu coloco ele assim, quando eu digo que a clemência é distintiva dele, e a clemência é uma virtude que está acima do direito, eu estou dando para o príncipe a chance de governar acima da legislação. O que a gente vai construir depois é a ideia de legibus solutus, né, o soberano para acima da lei. Toda lei vem do soberano, mas ele não está submetido a nenhuma lei. Ora, funciona bem enquanto esse príncipe é moralmente ok. Mas se ele não é, eu tenho um problema enorme. Vai ser uma grande tópica, historicamente falando, no medievo e no Renascimento. Aí a gente vai ter a tópica do príncipe cristão ou não. E em que medida eu posso resistir a um príncipe que não é cristão, no sentido de um príncipe moralmente virtuoso, né? Aí começa lá Theodore de Beze, Calvino,
sucessor de Calvino e Genebra, né, o Theodore de Beze, e outros autores, a começar a construir um direito de resistência. Em que medida, quando eu não tenho um príncipe realmente virtuoso, eu posso, por direito, resistir a ele? A ideia que vai dar no impeachment moderno, né, que vai dar no tiranicídio, né, e que medida isso daí é valor. Mas você tem toda a razão, assim, acho que tem essa limitação. Tudo funciona muito bem enquanto o governante ideal for o filósofo. Isso já desde Platão, né? Eu estou lá na República do Platão. Se o governante ideal ele é filósofo, tudo funciona às mil maravilhas. O sistema se encaixa, a harmonia acontece, a justiça acontece. Se eu tenho um governante que não tem governo de si mesmo, né? Um governante que é governado pelas paixões, aí eu tenho todo um problema político para resolver. Porque aí eu tenho um corpo político governado também pelas paixões. Uma outra questão interessante aqui, pensando só para fazer um comentário, é que eu também estou diante do tópico caput corpus, né, cabeça-corpo. Quer dizer, Nero é a cabeça desse império. Então, se essa cabeça não for bem governada, se essa alma não for bem governada, esse corpo padece, né? Já dizia meu pai. É isso, gente. Obrigado. Alguém mais? Eu tenho aqui um monte de perguntas. Eu não sei responder, assim, mas a gente pode discutir. Isso, é que você deve imaginar que estoicismo é um dos meus assuntos preferidos. Eu imagino. Sobre a questão da política estoica, você estava falando sobre... eu já li um artigo há algum tempo que fazia essa diferença, né, entre a política no tempo do Zenão, de Sítio, né, e a política já no tempo romano, dos estoicos. Então, por exemplo, em Zenão, a República de Zenão não tem nada a ver com o príncipe, né? Uhum. E parece que Esfero tentou, inclusive, fazer uma espécie de revolução que chamaríamos de comunista hoje, né? E depois temos esse estoicismo romano que já parece centrar na figura do monarca, né? Do príncipe, certo? Que é capaz, como você disse, que se for virtuoso é excelente, se não for virtuoso é péssimo, né? Pois é, tem essa limitação. Então, o que você acha? Você acha que a República de Zenão era só um exercício de filosofia? Era um lugar físico? Ou era só como um estado de espírito? Quer dizer, não que os sábios vão se encontrar em algum lugar, mas que na medida que o indivíduo alcança certo grau de consciência do todo, né, da totalidade, uma consciência comunitária, podemos assim, ele adquire, por assim dizer, essa sabedoria, essa cidadania, né? Uhum. Isso que ele talvez explicasse porque ninguém nasce, né? Ninguém é natural da República, né? Todos são estrangeiros na República, quer dizer, é um lugar a que você chega, não um lugar no qual você nasce. E como que você explica esse surgimento desse estoicismo centrado na figura do monarca? É uma coisa romana, isso já é resultado do cadinho romano ali, da mistura que houve quando eles se encontraram em Roma? Olha, Aldo, eu vou ser bem sincera com você. Essa ideia dessa monarquia já está desde dos fragmentos primeiros lá dos estoicos, eu não saberia agora reproduzir qual. Mas também, como eu disse para o Carlos Enéas, não havia só essa tentativa de construção de um regime político baseado na monarquia. A forma do governo não há um consenso entre os estoicos. O que há consenso entre os estoicos é que, de fato, eu devo governar a mim mesmo, não importa se um, dois ou um conjunto de homens, para poder governar minhas paixões e poder, então, entrar em comunhão com os outros. No caso do Zenão, que você está dizendo daquela ideia da república dos homens e da república dos sábios, né? Só existirá uma verdadeira república se os meus concidadãos forem sábios também, né? Então é uma ideia quase idealizada. Aí o que eu tenho para te responder, assim, não é com base somente nos meus textos, mas é uma interpretação minha, que segue um pouco aquela ideia da Gazola, né? Da Raquel Gazola. De que eu estou pensando no discurso da Estoa, né, estou pensando no discurso dos estoicos, como um dever ser, Aldo. Eu gosto de pensar assim. E aí eu sempre penso a política, a ética, o que quer que seja dos estoicos, como um lugar que eu quero alcançar. Como se fosse um espelho, um paradigma da onde eu quero alcançar. É para lá que eu tenho que ir. Se houver de fato uma república que funcione, ela será de sábios, e eu terei uma educação completa dos meus concidadãos,
de modo que eles pensem a coisa pública tal qual deve ser pensada. Eles comandem a si mesmo tal qual devem ser comandados. Que eles ajam virtuosamente tal qual se espera. Agora, enquanto eu não alcanço essa excelência, eu, para mim, devo continuar buscando. E penso que a mensagem dos estoicos é também de continuar buscando. Porque se você lembra bem, há sempre uma crítica que os estoicos são apartados da coisa pública, que os estoicos são apartados da política, que os estoicos são apartados da comunidade, e é mentira. Assim, eu penso os estoicos sempre como tem lá o ideal do sábio, tem lá o ideal da república, né, perfeita, tem lá o ideal desse modo de funcionar, mas eu devo me aproximar lá, né? Eu devo fazer o máximo para me aproximar daquilo. Aí essa é uma opinião minha, assim, quase um alento para mim mesmo. Assim, uma tentativa. Não, eu concordo totalmente. Eu, enfim, o Carlos também, né? Uma outra pergunta. E assim, aí, mesmo, Aldo, quando o Sêneca vai pedir para você desculpa, eu tô pensando assim, se afastar, quando ele fala assim, vai pro ócio, né, saia da república e vá pro ócio, nunca é com um intuito de se afastar completamente dos outros homens e da comunidade. Ele sai no ócio, mas ele, para buscar uma reflexão, né, um temperamento, assim, buscar refletir sobre a comunidade dos homens, pensado no ponto de vista da grande república da Cosmópolis, né? Só para quem não é do estoicismo então pensa a política em dois planos, né? O discurso em dois planos. Das pequenas repúblicas, Atenas, Esparta, né, Moscou, Roma, Maceió, e a república entendida enquanto conjunto do gênero humano, né? Enquanto cosmópolis, né, cidadão do todo. Então, eu acho que esse modo de pensar o cosmópolis, etc., ele é muito mais um paradigma para ser buscado. Então, eu quero que a minha Maceió alcance, né, essa unidade que teria na Cosmópolis, lá de Zenão. Acho que não sei se eu te ajudo a pensar isso. Muito legal, muito bom. Um outro ponto, sobre a questão da clemência. Tem um fragmento de Epiteto que aparece no Estobeu, também do Musônio Rufo, que é um fragmento de Epiteto de Musônio, que diz o seguinte: quem de nós não se admira com a atitude do Lacedemônio Licurgo, privado de um dos olhos por um dos cidadãos e tendo recebido do povo o jovem agressor para que se vingasse como quisesse, disso se absteve. Mas, tendo-o educado e declarado homem bom, levou-o ao seu lado ao teatro. Os lacedemônios se espantaram. Percebendo isso, Licurgo disse-lhes: ao lado de vós, ele era desmedido e violento. Devolvo-o para vós comedido e com espírito público. Demonticon, veja que bonito. Então, é a mesma ideia essa ideia de clemência está ligada também à ideia de recuperar uma pessoa. Tá. E olha só que bonito, assim, falando em coisas bonitas que o estoicismo nos traz, que essas coisas me alegram, sabe? Esses textos me deixam, assim, quase emocionado. Nessa mesma ideia de recuperação, no De Clemência do Sêneca, ele vai usar algumas alegorias, né, algumas metáforas para usar. Eu falei da metáfora do jardineiro. Então, o bom jardineiro não é aquele que, quando a planta está torta, ele quebra e arranca na raiz e dá fim nela. O bom jardineiro vai tentar recuperar sempre. O bom jardineiro vai tentar endireitar sempre. Ele usa a metáfora do bom pai. Então, tenho lá meu filho quebrou um vaso aqui em casa. Pô, vou lá, vou meter a mão nele, vou arrancar a mão dele, vou queimar a mão dele no fogão. Pensa qualquer... Ele vai dizer sevícia desnecessária. Não, o bom pai, ele quando pune para corrigir. Então, assim, vou te deixar de castigo para que você aprenda, né, para que você melhore. Então, nunca é uma punição no sentido de sevícia, de crueldade, de eliminação. É sempre uma punição no serviço de correção. Também no De Clemência há a questão da pena, né, sempre pensado por que é que se pune alguém, sempre para recuperar. Outro ponto, Aldo, é o bom médico. Então, Sêneca também vai usar as alegorias, né, as metáforas com o bom médico. Ele vai dizer, o bom médico não é aquele que, diante da primeira doencinha, vai lá e mata o cara, ou vai lá e arranca a perna do cara. Primeiro ele faz uma incisão, depois ele faz uma incisão um pouco maior, sempre pensando no conjunto, né, de manter, restabelecer e, como você disse, regenerar, restabelecer a saúde desse corpo. Quando for preciso eu arrancar um membro, esse exemplo é do Sêneca, que eu faça o menos agressivamente possível. Então, o bom príncipe como um bom jardineiro, o bom pai como um bom médico.
Ai, que mais? Deve ter algumas outras que agora eu não estou sabendo, mas sempre com essa ideia que você acabou de colocar, de regeneração. Então, assim, a clemência, ela nunca é dada a esmo, assim, ela nunca é dada, ela é dada porque o príncipe vê naquela alma viciosa a possibilidade de recuperação. E a gente sabe que em Roma os príncipes eram agressivos, né? Assim, a espada comia solta, né? Então, quando você traz um exemplo desse de Epiteto, ele traz exatamente isso. Ele me fez mal a mim, né? Seria uma contumélia pessoal. E mesmo assim eu vejo a oportunidade de salvar esse outro humano. E aí o Sêneca vai usar um termo depois com Nero que vai dizer, mesmo os que não têm nada, eu agracio com o nome de homem. É um humanismo, assim, desde a antiguidade, que é belíssimo. Eu penso, né? Assim, é nisso que eu gosto de me inspirar, nesse humanismo, né? Não sei se responde. Mas assim, o texto é muito bonito nessas imagens metafóricas, assim. Exatamente isso. Recuperação. Alguma pergunta, pessoal? Eu estava aqui pensando, enquanto a professora e o senhor conversavam. Então não é bem uma pergunta, é mais para a gente conversar mesmo. Porque a princípio eu fiz uma questão que parecia questionar essa ingenuidade do estoico nos poderes da razão, de governar as paixões e de agir virtuosamente. Mas, por outro lado, se a gente nega isso e simplesmente se conforma com a mera formalidade em seguir a formalidade das instituições, a gente cada vez menos tem um parâmetro moral menor, de modo que a gente exige quase nada dos nossos governantes hoje, né? Respeite as instituições e tá bom. Você pode ser um bufão, você pode ser um troglodita, você pode ser um imoral. Então parece que há esse perigo também, né? Uhum. Se de um lado é perigoso atribuir todo o poder à racionalidade, de outro é perigoso também exigir pouco da moralidade humana, né? E principalmente dos nossos governantes, que deveriam ser figuras mais excepcionais do que nós, né? Eu estou pensando, Matheus, assim, que de fato tem partes do estoicismo que são frequentemente assim, questionadas e criticadas por essa ingenuidade, assim. Como eu falei para você, em alguns pontos eu até concordo com isso, mas eu acho que os estoicos trazem reflexões para a gente que são de enorme validade até os dias de hoje. Quando eu abro, por exemplo, esse aspecto da cosmópolis e coloco todos os homens, independentemente da cor, do tipo, do lugar que nasceram, simplesmente pelo fato de serem homens, isso é, simplesmente pelo fato de dividirem a racionalidade ou terem a mesma semente racional em mim e neles, isso é de uma coisa belíssima. Assim, isso é pensar política, é quase um projeto de paz perpétua, assim, com base nesse humanismo racional que é belíssimo. Assim, há quantas vezes a gente não vê hoje, no dia de hoje, lê aí o noticiário, pega a eleição, qualquer canto, você vê discursos de ódio que negam a racionalidade e negam a humanidade ao outro. Então, eu acho que esse é uma das contribuições mais bonitas dos estoicos, que é nessa ideia de construção de um gênero humano cosmopolita, multilateral, multifacetado, com uma única prerrogativa, de que se participe da razão, que seja também participe, né, da razão. Assim, veja só, não é mais uma comunhão de fé, eu não preciso ter mais um Deus em comum, eu não preciso ter uma fé em comum, uma cor em comum, um time em comum, assim, eu só preciso ser homem, né, no sentido de ser partícipe da razão. Olha que coisa bonita isso. Assim, eu não me uno mais aos brasileiros porque são nascidos no mesmo espaço, não me uno mais a uma torcida organizada porque torce para o time X, não me uno mais a um determinado país porque nascidos com aquelas características, vou dizer assim, num ponto de vista ariano, assim, né? Eu disse, não, ele é homem como eu, né? Terêncio, né? Humanismo antigo, eu acho isso lindíssimo. Onde é que fica o espaço para os muros numa política dessa? Onde é que fica o espaço para as diferenças? Onde é que fica o espaço? Então, não existe, né? Como é que eu justifico um muro lá do Trump numa situação dessa? Como é que justifica o nacionalismo intolerante, né? De fato. Então, assim, eu acho que os estoicos trazem trazem ideias importantes para a gente pensar. Acho que trazem, assim, tem grandes contribuições estoicas. Eu só vou narrar essa porque eu acho que pelo menos a minha, que mais me deixa impressionado, assim, né? Agora, o fato de eu estudar Sêneca, etc., não faz de mim uma monarquista, né? Não faz de mim uma autocrática, longe de mim, não é isso aí, não. Eu sou republicana, democrata, né? Penso nisso, mas
Eu acho que tem muitos aspectos bonitos mesmo, assim, no caso do De Clemença especificamente, a questão de pensar a pena, né, o direito e a pena. Por que é que eu estou punindo? Né, com qual intuito eu estou punindo? Pensar o sistema legal hoje mesmo. E com qual intuito eu prendo e deixo um cara preso, né, cerceio ele a liberdade? É para corrigir? Então, é um pressuposto que está colocado desde lá da antiguidade, né, que Sêneca está trazendo aqui o tempo inteiro, e que a gente sabe que não necessariamente é pensado assim, né? E a gente tem também dispositivos legais criados a partir disso, né, dessa possibilidade do governante de dar a clemência e tudo. Não sei, eu acho que foi boa a discussão aí. Eu estou de acordo com todos vocês. Eu tenho mais uma questão aqui. Não, eu tinha várias, mas vou por hora limitar um pouco isso. Né? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer uma observação, Aldo. Pode ser? Dá tempo? Manda ver. Opa, obrigadão. Pô, e Aldo, quando vocês estavam conversando sobre qual era a constituição dos estoicos, né, o que eles defendiam, aí eu fiquei lembrando de um comentador que eu li, acho que Hauser, né, que foi o único que fez uma tese de doutorado sobre Mussônio. E ele disse que Mussônio se distingue dos estoicos antigos, né, porque ele não defende uma constituição diferente, como parece ser a ideia, como parece ser o caso de uma forma de governo. Uma forma de governo diferente, né? É considerado utópico, né? Tanto a platônica quanto a de Zenão. Estabeleceriam os ideais de uma sociedade bem estruturada, né? Mas eu pensando no que você falou, hoje eu penso que Mussônio tenta trazer à tona, acho que o Sêneca também, trazer à tona o bom governo com aquilo que se dispõe em suas mãos, né? Conquistar as mãos. No caso do Mussônio, né? Se dispor a aconselhar um rei. E o Sêneca também. E essa ideia já está expressa desde o estoicismo antigo, em Crisípo, em Zenão. A ideia do filósofo como aquele que aconselha um rei. E eu tô totalmente de acordo com vocês. Acho que essa é a ideia, né? Os estoicos eles tentam, para mim, né? Acho que é um pouco pessoal também essa posição. Mas a mim me parece que eles tentam trazer à tona um bom governo, um governo justo, um governo orientado pelas leis nacionais e que atribuam àqueles que governam ou não as virtudes estoicas. Mesmo que a situação seja de uma monarquia, seja de uma democracia, seja de uma república. E parece que os estoicos, a oposição estoica, tinha um certo amor pela república. Eu não sei, na verdade, de que maneira isso se pode ser tão claro assim. Eu esqueci só de comentar uma coisa que você me falando nisso, eu lembrei, o Aldo tinha perguntado se antes do Sêneca tinha uma ideia de defesa da monarquia, e essa construção, tanto que você está narrando quanto a que eu estou falando, já tem base lá nas filosofias, nos tratados helenísticos. Então, Filodemo, Xenofonte, entre outros autores, que estão pensando a ideia de um governo global desde o Alexandre. Desde esse contexto helenístico aí, desde o governo de Alexandre, né, de Filipe da Macedônia e do Alexandre. Então, assim, não é de tudo novo, assim, né? Sêneca só está colocando nessa roupagem do contexto helenístico a filosofia estoica como fundamentadora do poder autocrático monárquico. Agora, como você mesmo disse, tem lá filósofos que vão defender que o governo misto, né, o governo romano, Senado, povo, né, essa ideia de república romana, é a melhor forma de governo. Então, há estoicos também defendendo a melhor forma de governo. Eu acho que, fundamentalmente, pensando na ideia de virtude, como você disse. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Agora, a forma de governo, de fato, não tem, assim, eu não sei Mussônio Rufo, né, mas não tem uma unidade do pensamento. Se todos os estoicos pensam que a monarquia é a melhor forma de governo, ou todos os estoicos pensam que a república é a melhor forma de governo. Há muitas opções aí, né? Há muitas defesas, mas todas elas fundamentadas nessa ideia de virtude, de logos, etc. Que já é também uma tópica, como eu falei lá desde Platão, né? É isso aí mesmo. Eu acho que, não sei se você também concorda, né? Mas me parece que, a partir do Principado, a ideia de uma monarquia se torna mais robusta.
à medida em que reaparecem tratados como peribasileios, né, sobre o reinado. Peribasileios, né? Aí esse gênero se torna mais popular, né? Mesmo que ele possa ser remetido a Aristóteles, mas parece que no período helenístico ele se torna mais popular. Exato. E onde é que eles vão atacar de frente, como você mesmo disse? No aconselhamento ao governante. Então é Filodemo aconselhando o governante, é Sêneca, é Musônio Rufo, assim, é o campo de ação que cabe ou que sobra para a filosofia, né? É o aconselhamento do governante, já que o filósofo não pode ser governante, que ele ande sempre no meio do poder ali, para tentar dar uma força. A gente sabe que a maioria das vezes que isso aconteceu não deu muito certo, historicamente falando, né? Mas é a vida. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês mesmo. Aldo, tá falhando aqui, não tô escutando. Aldo, é verdade, desculpa. Eu teria outras perguntas, mas eu acho que já tá bom. Não vou embora não, Tainá, para a gente marcar, vou parar de gravar, mas vou embora para a gente marcar a sua participação no GT Epiteto. Tá bom. Então agradeço aqui a maravilhosa fala, maravilhosa conversa que a gente teve com a Tainá. Agradeço a todos. Obrigado, Tainá. Obrigado, Aldo. E outra, nada do que eu falei é perene, né? É para sempre, não. Posso mudar de ideia amanhã de novo.